para trazer informação para você que é ouvinte massa, você que é de Dourados, é da nossa região. Quem é que não tem uma dúvida sobre direito, né? Olha, é assim que funciona mesmo? Como, né, a pessoa quer saber mais, mas falta aquela explicação, falta aquele detalhe. E é por isso que nós temos o nosso quadro aqui, Explicando Direito, né? A partir de hoje, nós vamos trazer sempre aqui um especialista, um advogado que entende do assunto para explicar as coisas para a gente aqui na Massa FM. E o nosso convidado é o Paulo César Nunes, que estreia o quadro Explicando Direito. Ele que é da Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, um dos apoiadores desse quadro, com muita informação aqui pra gente. Paulo César, que é conhecido como PC também. PC, seja muito bem-vindo aqui à Massa FM. Ginês, muito obrigado, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da audiência da Massa FM, da 90.3. É um privilégio, um prazer poder participar nessa manhã, estreando esse quadro contigo. É um quadro importante, não é? Do ponto de vista jurídico, né? Para quem é advogado, quem atua no meio do direito, talvez tenha com muita naturalidade, né? As palavras, os termos, as regras, as leis. Mas para quem não é do segmento, é muita interrogação na cabeça, muita dúvida, né, Paulo? Com certeza, acho que a população, que principalmente a grande audiência que nos ouve, tem a necessidade e anseia por conhecer as regras, o direito em si e principalmente os seus direitos e deveres. E o quadro vem de encontro a isso, trazer esse esclarecimento numa linguagem mais acessível à população que anseia por conhecer esses direitos e as suas obrigações e as leis em geral. Bem, o Paulo César, ele é sócio, né, no escritório Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, é coordenador do curso de Direito da Unifron e doutorado em Direito na USP. Então tem todos os requisitos aqui para nos ajudar com essas informações. Vamos falar sobre justa causa. Então, justa causa é uma questão trabalhista que envolve muitos profissionais. Para a gente começar, quem é ou em que situação o funcionário pode ser demitido por justa causa? Certo. Ginês, primeiramente vamos esclarecer o seguinte: justa causa é importante para quem? Tanto para o trabalhador, que eventualmente pode sofrer a justa causa, quanto para aquele patrão, aquele empregador que precisa aplicar uma penalidade de justa causa. E o que é essa justa causa? É quando você encerra um contrato de trabalho, aquela relação empregado-empregador, por uma falta grave, um motivo muito grave que torna insustentável essa relação. Exemplo. E aí nós temos os exemplos que a própria lei traz, a consolidação das leis do trabalho, que é a Bíblia do trabalhador e do empregador, no artigo 482 traz alguns casos. O rol é bem extenso, com 12 formas, 12 possibilidades que você pode aplicar a justa causa, a falta grave e a demissão por essa justa causa. Então nós temos desde ato de improbidade, que é o quê? Furto e roubo, por exemplo, na empresa que você trabalha, incontinência de conduta ou mau procedimento, uma pessoa se portar mal no ambiente de trabalho, negociação habitual sem permissão, ou seja, concorrer com o seu patrão, negociando por conta, sem a participação da empresa. Nós temos uma condenação criminal do empregado, nós temos desídio, ou seja, trabalhar mal, chegar atrasado várias vezes. Então, o rol vai por aí, 12 possibilidades. Eu posso seguir dizendo para você. Posso? É muita coisa. Pode, só para a gente ilustrar. Outro exemplo, embriaguez habitual. A pessoa chega às vezes lá bêbado ao ambiente de trabalho. É um motivo para justa causa. Nós temos a violação do segredo da empresa. Determinada empresa tem um produto que vai lançar, tem aquele segredo empresarial e o empregado vai lá e devassa e coloca, expõe esse segredo empresarial, é um motivo para justa causa. Outro caso, um ato de indisciplina ou insubordinação. Você não cumprir as ordens diretas e legais. Ordens legais do seu empregador, diretamente você não cumpre essas ordens e é insubordinado. É motivo para justa causa. Abandono do emprego. E geralmente a jurisprudência diz que esse abandono tem que ser, não um abandono puro e simples, mas por mais de 30 dias. Abandono do emprego é motivo para justa causa. Um ato lesivo à honra e à boa fama. É muito subjetivo? Mas, por exemplo, você cometer ali um ato, mostrar uma genitália no ambiente de trabalho, assediar uma pessoa, um colega de trabalho, um chefe ou um subordinado, enfim, tudo isso é motivo também
para justa causa. E finalizando o rol, dois últimos exemplos, praticar jogos de azar no ambiente de trabalho. Tô jogando ali um carteado, tô praticando um jogo do tigrinho. Jogo tigrinho. Então eu tô aqui rapidinho no celular. Rapidinho, no horário do trabalho, tem que ser no horário de trabalho, tá, Ginês? Isso é importante. E por último, tem um ato aqui genérico que a lei traz e grande polêmica que a gente pode tratar num outro dia, atos que atentem contra a segurança nacional. Hoje em dia está muito em evidência isso. Não vamos falar hoje, porque eu acho que é objeto para um quadro todo esse ponto, mas também é motivo para aplicar a demissão por justa causa. Agora, Paulo, a gente percebe que você deu claramente vários modelos ou formatos que cabem em justa causa. Na prática, tanto para o trabalhador que está nos ouvindo, quanto para o patrão que está nos ouvindo, para chegar nesse ponto, qual que é o rito? Tem que haver notificação antes? Tem que haver advertência antes? Como que funciona isso na prática? Isso é muito importante porque, assim, existem requisitos. Então vamos falar de requisitos, depois eu falo para você a forma que a gente chega. Primeiro requisito, a gravidade do ato. Não pode ser um ato banal, tem que ser um ato grave, dentro desse rol que eu acabei de falar para você. Segundo, imediatude. Ou seja, eu não posso esperar passar uma semana para punir o empregado. Eu tenho que agir imediatamente ao fato. Terceiro, proporcionalidade. Ele faltou uma vez ao trabalho. Ele acabou descumprindo uma ordem que não era tão legalmente posta. Não é o caso. Então tem que ser assim, algo proporcional. Ao ato tem que ser grave, o fato em si proporcional. Quarto, não haver dupla punição. Então se eu punir você com uma suspensão por 2 dias... eu não posso vir e te demitir. Então, apenas uma punição. Não pode haver duplicidade. Quinto, tem que haver prova dos fatos. E aqui eu passo para o próximo passo, que foi a pergunta que você me fez, em relação à prova desse fato. Hoje, em tempos de tecnologia, recomenda-se às pessoas gravarem isso com testemunhas e não devassar a intimidade de ninguém. Então, você documentar isso aí num rito de aplicação da penalidade de falta grave. Você tem que fazer uma espécie de inquérito, uma investigação, trazendo outras pessoas, fazendo uma inquirição, oportunizar a esse empregado a possibilidade de defesa. Isso é muito importante, é um requisito essencial. Olha, eu fiz isso porque eu estava cumprindo uma ordem. Então, existem possibilidades dele se defender. Então, você não pode fazer isso sumariamente. Depende de um rito que a própria lei, o próprio 482 da CLT, prevê. Agora, PC, na prática, todos esses requisitos que você nos colocou aqui, acontece muita demissão em justa causa? Digamos assim, é fácil materializar tudo isso e concluir esse processo de justa causa? Ginês, para aqueles empregadores, aqueles patrões que possuem uma assessoria jurídica e têm o conhecimento da lei, existe muito. Existem casos em que eles tentam fazer uma aplicação da justa causa e não conseguem por falta de provas. E existem muitos casos daqueles empregadores que possuem a noção da lei e como ela funciona e aplicam corretamente. Documentam, fazem o procedimento, fazem aquele inquérito de apuração com testemunhas, com documentos e comprovam efetivamente e efetivam a demissão por justa causa, com certeza. Então, corriqueiro. Esse respaldo jurídico também ajuda muito na hora da formatação desse processo. É imprescindível essa assessoria jurídica, por quê? Porque o patrão ele fica resguardado, que ele não cometeu nenhum abuso em relação ao empregado e o empregado por si só também tem a possibilidade de provar a sua inocência e não efetivar-se essa justa causa em favor desse empregado que às vezes pode ser vítima também de um abuso por parte do seu patrão, do seu empregador. Para finalizar esse assunto, para o empregado e para o patrão, quando se configura a justa causa, no caso da empresa, ela não tem tantos ônus na hora da dispensa desse funcionário e fala dos dois lados. O que acontece quando há justa causa? Veja, havendo a justa causa, há uma perda de alguns direitos trabalhistas. E aqui eu vou dizer alguns importantes direitos trabalhistas. O primeiro deles, você não recebe o aviso prévio.
você precisa indenizar o aviso prévio, que é de no mínimo 30 dias. Ele varia de acordo com o tempo do contrato de trabalho. O trabalhador. Tá. Então ele não recebe o aviso prévio, ele tem que indenizar o seu patrão no aviso prévio. Segundo ponto, ele perde o saque do fundo de garantia. Então ele tem um depósito lá vinculado todo mês do fundo de garantia, ele não tem o direito de sacar esse fundo de garantia. Fica retido para uma próxima ocasião ou para uma outra linha de crédito, para ele sacar no crédito imobiliário. Mas ele não saca ao final do contrato de trabalho. E terceiro, principal problema que acontece, perda de direito. Ele perde a multa desse fundo de garantia, e aqui eu vou colocar um quarto, que me ocorreu aqui, que ele não tem direito ao seguro-desemprego, que é um importante benefício para aquele empregado que fica desempregado, ele não tem direito também em sendo aplicado a justa causa. Perfeito. Esse foi o quadro Explicando Direito. E aí, quantas informações ligadas aí, né, à justa causa. Eu quero agradecer ao Paulo César Nunes, que é sócio no escritório Nunes e Gomes Advocacia e é um dos apoiadores, né? Dá esse suporte de informação aqui pra gente na Massa FM. E eu tava vendo aqui, PC, que o escritório no qual você é sócio é especializado também em direito do consumidor e fraudes bancárias. Com certeza. E fraudes bancárias, eu falei hoje aqui, né, de um caso de um idoso que acabou indo comprar num comércio, tirou uma foto e apareceu um cartão no nome dele, já com compras, enfim, como tem fraude bancária, né? E eu queria até deixar isso já meio na manga, Ginês, para o nosso próximo encontro. Nós temos muito material para trazer aqui prático e eu me comprometo no próximo quadro em trazer esse tema de fraudes bancárias e o Pix em geral para a gente debater aqui no quadro Ensinando Direito. Explicando Direito. Explicando Direito, porque tem muitas coisas que acontecem e que as pessoas não sabem o que fazer. A questão do Pix, cai conta, sai dinheiro da conta, cartão de crédito, enfim. Tem tudo isso que acontece e é importante ter esse quadro para explicar aqui as regras. Eu me comprometo na próxima ocasião de nós tratarmos esse assunto para esclarecer a toda a população, a todos os ouvintes da Massa FM. Maravilha, PC. Me dá 10 segundos? Claro. Semana que vem, dia 11, será dia do advogado e do estudante de direito. Eu queria mandar um abraço para todos os meus colegas advogados e meus alunos da Unifron. Maravilha. PC que é professor também. PC, obrigado. Eu acho que foi muito massa nosso primeiro Explicando Direito. E obrigado por prestar essas informações aqui pra gente. Eu que agradeço. Um grande abraço e aqui é massa, viu? Valeu, PC, obrigado. Ó, nosso quadro Explicando Direito. Eu vou pedir aqui que tá chegando uma convidada especial aqui agora. É isso? Tá chegando aqui uma convidada especial. Peço para que sente aqui, por favor. Porque hoje é o dia do nosso cafezão da massa. E tá aqui com a gente a Blavete Fux, que é participante do cafezão da massa. Peguei você de surpresa, eu sei disso, mas você é nossa convidada especial para tomar um café com a gente aqui hoje. Seja bem-vinda, Blavete. Bom dia, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Blavete, me explica, por que você é ouvinte massa? Por quê? Porque eu sou um ouvinte que eu levanto cedo, entro dentro do meu carro, ligo a rádio na massa e levo meu filho para a escola e ao chegar no meu serviço, a minha companhia, ao meu trabalho é a rádio, a Massa FM. Então você já adotou a Rádio Massa como a tua companheira do dia a dia? Do dia a dia, Blavete, na minha casa. Como surgiu essa questão do cafezão? Você ouviu a promoção e falou, eu quero participar, foi isso? Sim, eu estava ouvindo no meu trabalho, eu fico numa sala, né, sou faturista, digitadora, e aí fico sozinha, e aí eu ouvi, eu na hora já peguei o celular, né, e já coloquei lá cafezão. E aí fui contemplada ontem. Que maravilha. Está aqui com a gente hoje para tomar um café, para conhecer a rádio, mas você já conhecia a rádio. Já conhecia. Eu lembro de você aqui, você já ganhou uma outra promoção nossa, não foi? Foi, meu filho. Teu filho que ganhou. Bernardo. Foi aniversariante massa, né? Foi aniversariante massa. E aí, ele ficou feliz com o prêmio? Muito feliz. Bolo, refrigerante, salgadinho, doce. Muito feliz o Bernardo ficou. Maravilha. Blavete, eu quero agradecer a tua confiança na massa, agradecer a tua audiência. Nós completamos 6 meses hoje e são ouvintes como você que tratam a gente assim com muito carinho, muito respeito e que fazem da massa aquela companheira no dia a dia para se divertir, para se informar e para estar junto. Quero agradecer. Eu que agradeço. Eu ouço muitos colegas que ouvem a rádio. A Massa FM veio para fazer mudanças em Dourados. É uma rádio que
que faz a diferença. A partir do momento que você ouve, os locutores são umas pessoas muito animadas, extrovertidas, as promoções são ótimas, entendeu? Então não percam, pessoal, todo mundo ouça a rádio, porque vale a pena, seu dia se torna melhor ouvindo a Massa FM. Nossa, que maravilha, que presente que a Blavete nos deu aqui. Blavete Fux, né, nossa ouvinte da Rádio Massa, veio aqui hoje. Ela é servidora pública municipal e ouve a Massa FM e está aqui hoje participando do Cafezão da Massa, que é um quadro que a gente tem toda quarta-feira. Blavete, obrigado, um ótimo dia para você. Vamos aproveitar o café agora. Ok, muito obrigada. Tá joia. Tá chegando o Ivan Martin com o Manhã da Massa. Aproveite seu dia, a gente se vê por aí. Grande abraço. Também o nosso site, onde você consegue ver algo